Bem-vindo ao curso de GeoGebra. Nesta aula, vamos usar o recurso de planilha para realizar diversas construções. Para ativar a planilha, usamos o menu Exibir, Planilha, e aqui nós temos uma planilha eletrônica, com colunas marcadas por letras e linhas marcadas por números. Podemos, em cada célula, definir o objeto desejado. Por exemplo, façamos a parábola x². Perceba que automaticamente temos ali a parábola x². Podemos ainda fazer um ponto. Façamos o ponto 1, 2. Poderíamos ainda ter criado um vetor, por exemplo, o vetor 1, 2. Qualquer outro objeto do GeoGebra poderíamos criar nas células. Façamos agora uma tabela. Na coluna A colocaremos os valores para x, na coluna B os valores para y. Vamos colocar na célula A2 o valor menos 2, e as próximas células colocaremos um incremento de 1 em relação à célula anterior, ou seja, A3 vai ser igual a A2 mais A1. Podemos repetir esta fórmula apenas arrastando este quadrado no canto da célula conforme indicado. Perceba que nós temos os valores indo de menos 2 até 2. Vamos definir na coluna y a função desejada, por exemplo, x² menos 3. Novamente, arrastando como indicado anteriormente, teremos ali a fórmula sendo repetida para cada uma das células. Façamos uma outra coluna, onde nós teremos os pontos. Os pontos serão formados por os valores que estão nas colunas. E aqui nós temos os pontos criados. Vamos agora escrever a função x² menos 3. Para isso, vamos usar o comando função. Vamos escrever aqui a expressão, que é x² menos 3. E vamos colocar x variando do conteúdo da célula A2 até o conteúdo da célula A6. E lá nós temos a função. Pressionando F2 sobre a célula, abrimos esta caixa de diálogo, onde podemos alterar as propriedades da célula, como, por exemplo, a cor do seu conteúdo. Poderíamos criar os pontos de outra maneira. Bastava selecionar as coordenadas x e y, clicar com o botão auxiliar do mouse e escolher a opção Criar lista de pontos. Perceba como a lista de pontos foi criada. Podemos também alterar a cor para esses pontos conforme desejado. Façamos um novo teste. Vamos agora usar as planilhas para trabalhar com conceitos estatísticos. Façamos, por exemplo, o histograma para esses dados. Em uma coluna temos os nomes de alguns alunos, em outra coluna temos as notas para uma prova de 0 a 5, e vamos usar o comando histograma para determinar o histograma destes dados. Vamos colocar as classes, por exemplo, as classes que serão de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, e os dados usados serão os dados que estão na coluna B, que correspondem às notas. Temos então o histograma plotado. Através do botão F2, em cima da célula, podemos alterar as suas propriedades. Por exemplo, vamos tirar o rótulo para este histograma. Alterando os valores nos dados, perceba como o histograma será alterado. Para mais funções estatísticas, consulte a documentação do GeoGebra. Façamos uma nova construção. Vamos criar 4 pontos, que serão os vértices de um quadrado. Vamos determinar o ponto médio entre cada lado deste quadrado, usando o comando ponto médio. Vamos colocar a célula A1 a B1. Vamos repetir esta mesma fórmula até a coluna C. Na coluna D, vamos colocar o ponto médio entre o que está na célula A1 e o que está na célula D1, criando ali os pontos médios. Vamos agora usar o comando polígono para determinar o polígono com os pontos que estão na célula de A1 até D1. Vamos repetir esta fórmula. Vamos agora repetir este procedimento até, por exemplo, a linha 10 e teremos ali o processo sendo repetido 10 vezes. Vamos alterar as propriedades conforme desejado, retirando os pontos, retirando os rótulos, por exemplo, dos segmentos. Retirando também o preenchimento dos polígonos.
E aqui nós temos uma construção feita usando a planilha. Podemos alterar os pontos A1, B1, C1 ou D1 e automaticamente a planilha será alterada. Esta foi mais uma aula do curso de GeoGebra. Procure pelos outros vídeos do curso.